Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 11 de setembro de 2023, meado de manhã, portanto, resolvi escolher um tema que vem sendo debatido nas redes sociais acerca do poder da oração. E esta fora exatamente a razão pela qual escolhi como tema para compartilhar com os senhores e senhoras, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que, por algum viés científico, político, ideológico, filosófico e jurídico ao revés, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Razão pela qual escolhi o tema, abre aspas, o dom da oração. A ciência comprova o dom da oração por meio de estudos médicos na Universidade de Washington. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo e um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, a saber, William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer existia entre o céu e a terra ano-luz mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. Dito isto, já passo diretamente para a nossa primeira fase introdutória, no sentido de dizer que ao longo da história da humanidade não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance do dom da oração. Não à toa, certa feita, um dos grandes protagonistas do ateísmo, a saber, Marx, não olvidara e fora pedagógico em dizer que as religiões era o ópio do povo. Ou seja, para quem não sabe, ópio é uma das drogas mais nocivas do planeta, cujo cultivo e plantação, em que pese, se encontra notadamente no Afeganistão, país onde os Estados Unidos ocupou por expressivo 20 anos, logo após o ataque das Torres Gêmeas, que inclusive hoje, em que pese, dia 11 de setembro, é o dia em que comemora-se aquele lamentável episódio do ataque das Torres Gêmeas. Mas o fato é que Marx, certa feita, não ouvidaram em dizer que as religiões era considerado o ópio do povo. Outro sim, Nietzsche, também um dos grandes protagonistas do ateísmo e representante do idealismo alemão, à época também não ouvidara em se manifestar sobre dada temática, a ponto de dizer que considerar como lelista toda pessoa que acompanha ou segue determinada religião, pois quando a pessoa é seguidor de determinada religião, segundo Nietzsche, em que pese, acaba vivendo uma vida que não lhe é sua, que não lhe pertence. E sob essa perspectiva, em tese, eu dou razão a Nietzsche quando a gente recorre a Mateus, e Mateus, inspirado por Jesus, é pedagógico em dizer que não seria seu seguidor aquele que não estivesse disposto a sofrer, quiçá até morrer pela sua causa. E é exatamente neste ponto que entra dois dispositivos da Bíblia, citada por um elencado pesquisador da Universidade de Washington, a saber, Dali Mateus, que se debruçara expressivos
6 anos em uma pesquisa médica para comprovar os efeitos benéficos da oração. Mas voltando para Nietzsche, certa feita, quando for em estado a se manifestar sobre o lilismo, e para quem não sabe, o lilismo consiste exatamente em uma pessoa que vive desprovida de valores éticos e morais. E Nietzsche disse também considerar como lilista pessoas que seguem determinada seita religiosa, pois ela acaba se esvaziando, se neutralizando em si mesmo para viver uma vida que não lhe pertence. E sob esta perspectiva, quando recorremos a Mateus, Jesus é pedagógico em dizer que não seria seu seguidor aquele que não estiver disposto a sofrer, ser perseguido, inclusive pela sua própria família, quiçá até morrer. E não à toa, quando debruçamos sobre a fantástica história de Saulo de Tarso, que Jesus transformou em Paulo de Tarso, no momento em que Saulo de Tarso ia armado até os dentes no caminho de Damasco, na Síria, para perseguir, prender, quiçá até mesmo matar os seguidores de Jesus que à época se encontravam pregando na Síria, e que Jesus aparece para o erudito Paulo de Tarso, que antes era Saulo. Também irei fazer um vídeo, aula, verticalizando dada temática, para você entender esta fantástica passagem de Saulo e como Saulo se transformou naquele homem que iria escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na nova e eterna aliança, notadamente dirigida aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Mas o fato é que Cristo Jesus interceptara Saulo no caminho de Damasco, com a tocha de fogo, deixando-o cego por 3 dias, e ele, quando cai, pergunta quem é, e Jesus disse: Saulo, eu sou aquele que você persegue. Jesus. Saulo, como fervoroso soldado romano, cumpridor da Torá, o que Saulo fazia era acreditando na premissa de estar cumprindo a vontade e o propósito de Deus, com base no livro da Torá, o Pentateuco, que consiste exatamente nos 5 primeiros livros compostos de Gênesis a Deuteronômio, escrito por Moisés, onde Moisés prevê a sua própria morte. Mas Saulo, na ocasião em que fora literalmente interceptado por Jesus, em ato contínuo, Jesus aparece em sonho para Ananias e diz: Ananias, estou enviando um homem aí, a saber, Saulo de Tarso, para você recebê-lo, batizá-lo, pois doravante ele será meu pregador. Ananias disse: o que, Senhor? Saulo, o nosso maior algoz, em que pés estava vindo armado até os dentes para perseguirmos, prendermos, quiçá até mesmo nos matar? Jesus responde para Ananias: não vos preocupeis, estou usando aqui uma licença poética, pois escolhi Saulo para ensiná-lo a sofrer pela minha causa. E desde o primeiro momento, até da primeira pregação, até o último suspiro, quando Saulo fora literalmente decapitado, a sua vida fora literalmente tentada de morte. Vejo, portanto, que quando Nietzsche, grande protagonista do ateísmo, junto com Marx, Freud, Schopenhauer, diz considerar como lilista toda pessoa também seguidor de determinada religião. Sob essa perspectiva, Nietzsche estava correto. E aí você começa a entender que a própria ciência, ao longo da história da cronologia bíblica, vem, por meio da regra da ciência, comprovar e referendar mais ainda a existência, a presença do Todo-Poderoso. E foi exatamente com base na regra da ciência que o neurocientista, pesquisador da Universidade de Georgetown, em Washington, por meio de diversos estudos, 6 estudos médicos, 5 anos de pesquisa,
descobriram as benesses, por que não dizer o poder da oração, a ponto de dizer que as pessoas religiosas, pessoas que frequentam cultos religiosos dos mais diversos, independentemente da seita, da denominação religiosa, em que pese consegue viver 25% a mais do que as pessoas que não frequentam, ou que não acreditam em nenhuma denominação religiosa. Concluiu também que as pessoas que oram conseguem viver de 7 a 14 anos mais do que as pessoas que não oram. Constataram também que o poder da oração é parecido ou similar com o poder de atividade física para o nosso cérebro. E para quem não sabe, o nosso cérebro, segundo a própria neurociência, é composto por uma massa muscular de aproximadamente 2,5 kg. Quando dissecaram o cérebro de Albert Einstein, um dos maiores gênios da ciência, o pai da relatividade, teoria da relatividade, em que pese o cérebro do elencado cientista pesara em torno de 2,30, ou seja, 2,30 kg. A média 2,5 kg. E o mais fantástico é que dentro dessa massa muscular, aqui atrás o córtex, existe 100 bilhões de neurônios. E cada uma dessas microcélulas nervosas, enquanto células individuais em que pese, são capazes de se reproduzir em mais 10 mil células elétricas a cada instante. Ou seja, estamos a falar das clássicas sinapses que se formam no córtex, que é a nossa massa cinzenta, que são responsáveis por via reflexa a mandar os mais diversos e complexos comandos para os nossos órgãos funcionarem normalmente. E foi exatamente com base no estudo desta máquina chamada cérebro, neurônio, 100 bilhões de neurônios, que o erudito pesquisador Dali Matthews, da Universidade de Georgetown, em Washington, em 5 anos de pesquisa e por meio de 6 estudos médicos, ou seja, testes, por meio de procedimentos de imagens, computadorizados e tudo, chegaram à conclusão das benesses da oração, a ponto de dizer que, para além das pessoas que oram e que frequentam regularmente os cultos religiosos, conseguirem viver mais, em média, mais de 25% mais do que as pessoas que não participam, e até mesmo viver de 7 a 14 anos a mais. Outro sim, por via reflexo, a mesma pesquisa também revelara que as pessoas que oram ou rezam, oram, é uma denominação muito usada pelos protestantes, e rezar pela Igreja Católica Apostólica Romana. Vejo, portanto, o quão importante é o resultado de dada pesquisa do erudito pesquisador da Universidade de Georgetown, em Washington, que levara 5 anos de estudos em 5 estudos médicos de pesquisa, a ponto de comprovar também que as pessoas que oram, rezam e até mesmo frequentam regularmente os cultos religiosos têm pressão regular, pressão arterial, alta imunidade também regular, além disso também tem mais saúde física, mental e espiritual. Veio, portanto, que a diferença do veneno para o antídoto, ou seja, para o soro ou para o elixir da cura, se encontra exatamente na dosagem. Não à toa, Freud, Nietzsche
Certa feita disseram que aquilo que não mata, Nietzsche, aquilo que não mata nos torna mais forte, pois gera imunidade. O fato é que o dom da oração, segundo a pesquisa, sob a perspectiva teológica, tem um condão de nos conectar ao Todo-Poderoso. Quando viajamos para Jó 33, 15, 18, o Espiritismo é pedagógico no sentido de dizer que Deus tenta diariamente se comunicar conosco por meio de sonhos, imagens e também por meio do objeto de sua criação, como um simples arco-íris composto por 7 cores, representando a sagrada aliança entre Deus e Abraão, a ponto de, para além de prometer o seu primeiro filho quando ele já tinha mais de 99 anos, outro sim, por via reflexa, Deus também prometera tornar Abraão pai de grandes nações, cujos filhos seriam maior do que o número de areia, de grão de areia na terra e o número de estrelas nos céus. E hoje, em que pese, Abraão é o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos, em que pese, gira em torno de 2,5 bilhões no mundo. A segunda do ranking, a saber, o islamismo, com cerca de 1,5 bilhões, e as estatísticas e prognósticos, em que pese, apontam que até idos de 2050, com efeito, o islamismo tende a se equiparar ao cristianismo. A terceira, não obstante mais remota ou mais longínqua, com efeito, conta com 13 milhões de judeus, cuja sua maioria reside no Estado soberano de Israel, onde há 2, 3 meses fiz um vídeo aula falando de uma decisão do parlamento de Israel que esvaziaram os poderes dos ministros da Corte Suprema daquele país, não obstante, até o presente momento em que pese Israel não ter ainda instituído ou aprovado a sua primeira Constituição Federal. Está aí, postado e publicado nos 2 canais. Acesse para você ver essa fantástica aula que eu falo de constitucionalismo, Estado de Direito, constitucionalismo, neoconstitucionalismo, transconstitucionalismo, jurisdição constitucional, hermenêutica jurídica constitucional e etc. Tudo isso aí é importante para você que vai fazer a prova do exame de ordem da OAB, concurso da área jurídica, procurador federal, procurador municipal, estadual, defensor público, juiz federal e juiz de direito. Razão pela qual, se você chegou até aqui, lhe convido, é porque o que eu estou dizendo está sendo de alguma forma importante para você, para o senhor ou para a senhora. Convido a se inscrever no presente canal, dando as boas-vindas a ambos, convidando o maior número de pessoas também para fazer o mesmo, ou seja, se inscrever no presente canal, dê o seu like, aperte o sininho, deixe o seu comentário e até mesmo, se sentir à vontade, compartilhe a dor que você está sentindo com este que estava a falar, que é advogado constitucionalista e justo filósofo cristão, que sempre estará ávido, disposto, para dentro do possível e da mais ampla legalidade e legitimidade dentro do meu tempo, tentar te ajudar direto ou indiretamente, seja você me contratando como advogado para fazer as mais diversas teses de defesa jurídica, seja por meio da assessoria ou de forma indireta por meio dos vídeos aulas que diariamente faço de forma gratuita para tentar te ajudar no direito da cidadania. Razão pela qual te convido novamente a se inscrever no presente canal, interagir da melhor maneira possível, compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas, fazer seu comentário, apertar o sininho e dar seu like. Agindo assim, você estará me ajudando e me motivando a continuar a realizar este trabalho de forma gratuita para diariamente poder compartilhar com os senhores e senhoras. Vejo, portanto, que ao longo da história da neurociência não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance de nossos neurônios, composto por 100 bilhões de neurônios.
A mesma neurociência, há 2 anos, salvo o melhor juízo, também comprovaram outro estudo no sentido de dizer que o nosso cérebro humano apresenta atividade cerebral antes do período transitório, ou seja, antes do período da morte, período transitório entre a vida e a morte, que é aquele clássico EQM, ou seja, experiência quase morte. Nosso cérebro apresenta atividade cerebral em torno de 15 minutos ou 900 segundos, que são as EQMs, ou seja, experiência quase morte. Vejo, portanto, que dada a pesquisa também fora pedagógica no sentido de revelar que o dom da oração tem o poder de conectar, de nos conectar ao Senhor dos Exércitos, ao Todo-Poderoso. Vejo, portanto, que não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos desta máquina chamada neurônios. Não à toa, também em que pesa, a mesma neurociência nos revela que, salvo os casos de traumatismo craniano causado por algum eventual acidente doméstico ou profissional, em que pese, nosso cérebro jamais apagará nenhuma informação que capta desde a concepção no cordão umbilical no ventre de nossa mãe até o último suspiro. E esta é a razão pela qual nós humanos temos tanta dificuldade de perdoar. Não à toa Jesus ter dito para o seu cético discípulo, a saber, Pedro e Simão, que deveriam perdoar 7. E Pedro e Simão retruca 7, Jesus disse 7 vezes 70, ou seja, 490 vezes. E por que temos tanta dificuldade de praticar o primeiro perdão? Explico. E como sempre, a resposta é de fácil alcance. Temos dificuldade de perdoar, primeiro porque não temos capacidade para tanto. O melhor que podemos fazer é desculpar os nossos irmãos, jogar para debaixo da lixeira, e o primeiro gatilho que dispara no nossa mente de raiva, vem aquela lembrança, aquela imagem, e você se transtorna. Dispara aquele gatilho de raiva. Razão pela qual somos salvos por meio da graça e por meio da fé. E até mesmo a fé, em que pese, não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento de Deus. Vejo, portanto, que não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcances dessa máquina chamada neurônios. 100 bilhões de neurônios. E aí, em cada pesquisa, para além de comprovar as benesses para a saúde física, mental e espiritual das pessoas que frequentam regularmente os cultos religiosos, e também, por simetria, as que oram ou rezam, a ponto de equiparar aos efeitos da atividade física, somente tem um condão de comprovar que o mesmo conhecimento, a mesma arma e o mesmo poder que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado em prol do bem comum da humanidade, em que pese, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. A diferença entre o veneno e o antídoto ou o elixir da vida é a dosagem. Como dizia Nietzsche, aquilo que não mata nos torna mais fortes, porque gera imunidade. E imunidade também é um dos efeitos que dada pesquisa comprovada em razão da prática diária da oração. Também, porque não incluir a meditação budista, com base na teoria do Zen, em evitarmos os extremos, como defende também o estoicismo, uma antiga filosofia grega atemporal, que consiste exatamente em o homem não se envolver com coisas do além ou até mesmo da metafísica, que ele não tem o poder de dominar, de controlar e até mesmo de resolver. É isso que defende os estoicos,
filosofia estoica, que não devemos evitar os extremos, não devemos nos envolver com aquilo que a gente não tem o poder de resolver, dada a nossa miserável natureza humana, pois aquilo que não tem remédio, remediado está. E a diferença do veneno para o elixir da vida se encontra exatamente na dosagem. E esta é a razão pela qual Nietzsche diz que aquilo que não mata nos torna mais forte, exatamente porque gera imunidade. Razão pela qual finaliza o presente estudo temático no sentido de dizer que não existe nada que o homem pense, que o homem faça, que não esteja, de alguma forma, conectado em algum ponto do universo. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do presente vídeo, aula. Se gostaram, dê o seu like, se inscreva no presente canal, convide o maior número de pessoas para fazer o mesmo, aperte o sininho, deixe seu comentário. Até a próxima e fique com Deus.